bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aquele que está aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todo aquele que estuda ou trabalha na produção musical. E como não é novidade, esse canal é dirigido por você. E sendo assim, atendendo aos pedidos dos inscritos, hoje nós entraremos no mundo do Soundcloud. Iremos conhecer as formas de fazer uma mixagem em Soundcloud, assim como o motivo para o tal processo. Mas antes de iniciar, gostaria de expressar toda a minha gratidão à família do áudio que vem me prestigiando com apoio e amizade, seja através dos e-mails, comentário e principalmente através do like, que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos, apesar de não ser um professor, e sim um eterno aluno. E não esquecendo a paciência pela minha dificuldade na fala. A toda a família do áudio, meu eterno muito obrigado. Dito isso, vamos ao tema de hoje. No mundo da edição do áudio, o formato mais usual é o formato em arquivo estéreo. Apesar da formação do áudio fonte ser em mono, todo áudio nasce em mono, não existe áudio em estéreo. Mas por uma questão de anatomia, porque nós temos dois ouvidos numa relação de 180 graus, disposto, e com isso nós temos a capacidade de distinguir a direção do som a 360 graus. E com posse desse conhecimento, então, a engenharia do áudio viu a possibilidade, então, que seria melhor usar duas vias. E usando duas vias, você pode espalhar vários sons nessas duas vias, criando uma espacialidade ao ambiente real, além de evitar que as peças se mascarem. Eu vou explicar isso aqui por um desenho, porque tudo isso aqui tem a funcionalidade que você entenda a técnica em Soundcloud. Esse assunto, inclusive, já foi exposto aqui. Então, o áudio, ele nasce, aqui tem, por exemplo, um tambor. Quando se bate nesse tambor, gera-se um áudio que ele é em mono. E aqui está o seu humano aqui, eu vou botar ele aqui, uma cabeça, vamos botar aqui uma cabeça, vou botar aqui um olho, uma boca, e aqui vou botar bem grande, ele tem um ouvido, bem grande esse homem aqui. Então, o que acontece? Aqui você tem um tambor, aqui você tem uma guitarra, aqui você tem uma flauta. O que se faz? Para evitar que esses sons fiquem tudo no mesmo lugar, o que se criou? Duas vias. Então o som vem para uma via, essa guitarra eu posso jogar para outro ouvido, essa flauta eu posso jogar aqui para esse outro lado, eu posso botar aqui um vocal, uma pessoa aqui cantando, e esse som vem para esse lado. Então assim eu espalho o som entre duas vias. Tem a via em mono, quando ela é em mono, ela simplesmente é uma via só, como se fosse uma estrada, e em duas vias, os arquivos monos vão passar a trabalhar em duas vias, como também existe arquivo que já vem nesse formato de arquivo, mas são geralmente arquivos convertidos, criados por sintetizadores, teclado, etc. Que ele vem, por exemplo, um piano, vem a base da mão por essa via, e por essa via aqui vem a base. Então, quando chega aqui, já vem já pronto, um lado vem para um lado do ouvido, e o outro lado já vem para o outro lado. Isso aqui nós já sabemos, é módulos passados, já batalhamos muito em cima disso. Já que tudo se tornou estéreo, o grande mercado do áudio adotou fontes de duas saídas. Então nós temos fone, que temos duas saídas para os dois ouvidos, reprodutores de áudio caseiro com duas caixas de som, aproveitando de novo a anatomia humana de ouvir por duas vias. E também pela comodidade de escuta por duas vias. Pois como mencionamos, com duas caixas de som ou pelo menos dois alto-falantes de ouvido, nós já podemos criar, como eu mostrei agora ali, ambiente acústico real. Assim, as músicas que escutamos através do rádio e reprodutores caseiros, como também na televisão, são em formato estéreo, porque nós podemos espalhar os instrumentos criando um ambiente real. Agora pense uma coisa, se com duas caixas de som nós já criamos esse ambiente acústico perfeito ao qual nós escutamos as nossas músicas, através do nosso iPod, através dos nossos kits multimídias, através dos nossos reprodutores caseiros, aproveitando esse espaço anatômico do ouvido que é em 180 graus de deslocamento entre os dois, se nós colocássemos então mais caixa de som, como ficaria essa experiência do áudio? Vamos voltar lá ao pente, como aqui. Aqui no caso nós botamos aqui duas vias, como se fosse aqui duas caixas de som. Então eu vou apagar aqui e vou fazer novamente para que você possa entender. Então o que a indústria do áudio fez? Fez o fone de ouvido, que você coloca aqui entre os dois ouvidos, e normalmente nós escutamos sons através de duas caixas, dois alto-falantes, um de um bordo e outro do outro, LR. E assim o áudio de uma banda é distribuído entre essas duas caixas e nós ali no centro temos essa espacialidade. Agora imagine se aqui, por exemplo, eu colocasse só um baixo. Aqui está o contrabaixo nessa caixa. Se nessa caixa aqui embaixo eu colocasse agora só uma flauta,
tocando aqui. Aqui, nós colocássemos aqui um gazar, aqui, né? Botava aqui um gazar. Aqui embaixo, nessa outra caixa, nós colocássemos aqui um teclado. Olha a experiência auditiva que nós teríamos, porque nós teríamos a fonte do áudio tocando. E vamos dizer, quando o camarada aqui parasse de tocar realmente, entrava para o outro lado lá, criando realmente como se ali naquele ambiente tivesse realmente cada instrumento de uma forma bem realista. E foi isso que os engenheiros chegaram a acordo. Poxa, se com 2 vias nós podemos fazer essa realidade virtual, imagine se nós colocássemos 5 caixas, 7 caixas, 10, 22 caixas, espalhando cada instrumento realmente de acordo. Nós criaríamos todo um ambiente. Imagine isso no filme, né? Você está assistindo um filme aqui, lá atrás, às vezes passa o helicóptero passa daqui para cá, ó. Aqui está o helicóptero passando, ele vem, ó, e vem para essa caixa aqui agora, dando esse movimento. Imagine agora assim, ó, daqui para lá, ó, vindo para essa. Então cria totalmente um ambiente super realista. E isso que é bacana. Então os engenheiros de áudio concluíram, pô, nós podemos fazer isso. Em vez de fazer só em estéreo, nós podemos criar um sistema para cinema, teatro, ver filme em casa através de Blu-ray, DVD, que use essa técnica e a pessoa vai ter mais uma experiência visual junto ao áudio, que fica uma coisa fantástica. Tu assiste o filme como se estivesse lá dentro, né? Cai uma folhinha lá no áudio, que aí nessa caixa aqui cai uma folhinha que caiu da árvore. Aqui já tem um camarada correndo, e você escuta o camarada correndo, que a imagem está mostrando aqui na tua frente, o camarada desse lado da tela. Mas lá atrás, no fundo, tu vê que tem um cara, às vezes, no telefone. Então, o telefone do cara tá nessa caixa aqui. Olha como é que você... Parece que você realmente está dentro daquele ambiente. Traz o ambiente real para o virtual. E assim foi criada a técnica Som Surround. Então, a técnica Som Surround foi criada em 1941, utilizada no filme Fantasia da Disney. Foi a primeira vez. E a partir dessa data, o pessoal adorou aquilo. O pessoal saiu do cinema. Gente, isso não existe naquela época. E ficou comum hoje aos DVD, Blu-ray, cinemas e muitos teatros utilizam dessa metodologia para reproduzir o áudio. Então, para reproduzir o áudio, nós estamos vendo aqui que existe um sistema de várias caixas. E logo teremos uma numeração associada a tal técnica. Então, quando nós falamos de som surround, de sistema em som surround, nós falamos assim, 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, 10.2, 22.2 e etc. Vamos entender primeiramente o que significa tais numeração. O número que fica à esquerda descreve o ponto de quantos alto-falantes comum o sistema possui. Já o logaritmo da direita descreve o número de subwoofer presente, ou seja, em um home theater, se você tem na tua casa e comprou de 5.1, o que significa isso? Que você tem 5 alto-falantes comum, né, 5 caixas com alto-falante comum, que gera sons médios e agudos, e tem um subwoofer somente para as partes graves. Então esse você tem um subwoofer, como você poderia ter 2 subwoofers, 3, 4, mas o 5.1 significa isso, 5 caixas comuns mais uma única caixa para somente os graves. Atualmente a técnica Som Surround teve um avanço muito forte nessa tecnologia, porque no Som Surround normal, como aconteceu lá daquela época de 41 para cá, o som percorre pelos lados, como nós vimos ali. Já no atual, ele percorre tanto pelos lados, como de cima da sua cabeça, fica um caixa acima da sua cabeça, ou seja, se o helicóptero passa lá no céu, tu vai ouvir esse som em cima da sua cabeça. Imagine então essa tecnologia. Essa tecnologia de formato é denominada de Som Surround Atmos, ou também tem uma outra que segue um outro tipo de padrão, que é DTS-X. Então, aí tá as fotos do Atmos e do DTS-X, vocês vendo que é de cima. Agora eu vou mostrar aqui a foto do antigo, vê que é totalmente diferente. Hoje, agrupou-se mais caixas de som dentro de um espaço físico que aí aumentou e muito esse ambiente real. E hoje existe também um novo processo, que eu vou falar lá no final também, que é em 360 graus, mas isso nós vamos ver mais para frente. E para que esse estudo não fique muito extenso, eu vou encerrar essa parte de descrição do Som Surround e vou me focar mais na mixagem sensorial. E para isso eu vou reprisar um assunto já exposto aqui no módulo do Kiko Alchemy Lab. Lá eu expliquei como trabalhar dentro dessa DAW, porque
Tal procedimento vai ser assim também na sua DAW de preferência. Então eu vou mostrar ali mais ou menos como se faz a coisa. Eu não estou explicando o que é a mixagem, vou explicar como trabalha com sensor áudio dentro de uma DAW e depois eu vou explicar sobre mixagem. Mas antes disso eu tenho que impor uma relação muito importante. O primeiro passo para usar a técnica em sensor áudio é ter placa de áudio, ou melhor, interface de áudio com 5 ou mais saídas. Por quê? Se você vai fazer uma técnica que exige que esse som seja espalhado por 5 caixas, você obviamente tem que ter esse sistema para poder editar, né? 5.1, 7.1 e etc. Então, desta feita, a interface tem que possuir no mínimo 5 saídas de áudio. Se tu tiver aquela interface básica, que é só uma saída para monitoração de alto-falante mesmo, dos seus alto-falantes comum, em estéreo, não vai dar certo. Você tem que possuir um sistema de monitoramento dentro do sistema proposto, 5.1, 7.1 e etc. Agora vamos supor que você já esteja com esse recurso de interface, já tenha também já o seu sistema de monitoração em 5.1, está com tudo isso na mão. Então, a próxima coisa é configurar a sua DAW para esse processo, que não é um processo em estéreo. Você vai trabalhar espalhando áudio por 5 vias, 6, 7, 8, 10 vias. Então, você vai ter que descobrir, vendo aí o manual da sua DAW, qual o procedimento para trabalhar em sensor áudio dentro da sua DAW. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia de como funciona dentro da DAW. Então eu tenho uma DAW aqui com várias peças. A primeira coisa, eu tenho que criar um barramento em sensor áudio. Então eu chego aqui, falo que quero seguir um barramento em sensor áudio. Ele criou. A saída do áudio, que eu vou aqui botar aqui para saída, vou botar a coluna aqui que não está aqui, vou botar aqui a saída, não vai mais para a master. Por quê? Agora ele tem que ir para um sistema para depois sim sair aqui por 2 vias. Então eu pego aqui nesse meu caso, rapidamente vou demonstrar, iria chegar aqui e falar que gostaria que mandasse isso para o sensor áudio. E veja que todos eles agora estão encaminhando para lá. E note que aqui no botão de panorama ficou estranho, ó. Não ficou assim normal não, ó. Ele tem agora ângulos que, logicamente, você agora aqui, ó, quando mexe aqui num botão, vou aqui selecionar, ó, você irá lá, mexendo lá, você está mexendo, ó, pelo botão por aqui, que fica mais fácil, distribuindo o som. O som desse pad, por exemplo, eu poderia botar na caixa traseira aqui, ó, abrir o ângulo ou fechar, entendeu? Dependendo de onde ele estaria dentro do espaço. Então, isso aqui é já a básica para você entender o que é uma mixagem de sensor áudio. Você cria o som entre a caixa, coloca o som aonde você quer, na caixa que você deseja, a distância que você quer que o ouvinte, né? O ouvinte está aqui no centro, ele sinta que esse som esteja. Se, por exemplo, está fazendo um vídeo, um clipe que está lá, o saxonista lá no fundo, então você tem que trazer ele mais para a ponta, porque a cabeça está aqui, ou mais perto do ouvinte. Então funciona assim, é só para que você tenha ideia de como editar na sua DAW. E voltando agora àquela parte inicial que eu falei do posicionamento dos alto-falantes, ele deve estar inclinado e calibrado corretamente, como acontece em estéreo. Você tem que ter aquele ângulo 90 graus, não tem tudo isso quando você edita a música em estéreo. Aqui também, essas caixas não é colocada como você reviria não, bota aqui, ali, não. Existe procedimento, existe fotos na net de posicionamento de monitores. E se você burlar esses procedimentos, a sua mixagem sensor áudio não será bem traduzida quando for levada para os ambientes lá nos seus sistemas que você comprar, as pessoas terem em sua casa os reprodutores 7.1, 5.1, vai dar problema, logicamente que vai. E para facilitar, eu deixarei na descrição do vídeo um site que contém um documento oficial realmente de como você proceder para posicionar os alto-falantes em diversos ambientes. Inclusive, se você for chamado, eu tenho que colocar o ambiente num teatro, num cinema, lá existe. Eu vou abrir o site para que você lá possa vê-la. Então, foi criado um documento, infelizmente é em inglês, vocês podem traduzir eles através da internet, que diz, mas nem precisa, se vocês forem lá embaixo, tem os desenhos, vou correr aqui, que mostra, olha, como é no seu estúdio, tem várias fotos, ó, mostrando dentro da casa como se coloca, proceder, dentro de teatro, cinema, ó, dentro de cinema, em ângulo de cinemas que tem a descida, que tem... Então aqui tem várias, ó, dentro do carro, e tem várias outras fotos que dizem tudo, a recomendação de como fazer isso de forma realmente oficial e profissional. Então esse documento eu vou deixar depois o link, né, da descrição desse vídeo, desse site, você pode baixar lá gratuitamente. E no mercado do áudio também existe várias ferramentas que auxiliam nessa edição, como a M360 Sensor Audio Manage da empresa Wave, entre outras, que todas têm essa finalidade de fazer análise, né, como a da Nugen Audio, que é o VST Halo, da Mix,
como você está vendo aí na foto, e no final eu vou dizer cada uma, como já estou dizendo aqui agora. Então, se você já tiver com todos esses procedimentos, ferramenta, tudo em dia, procure durante a mixagem ouvir a mix também de fora desse ponto ideal. Por quê? Para você saber como a sua mix está saindo, para aquele espectador que for beber uma água, ele sair, às vezes ele vai levanta um pouquinho para pegar ali um café. Então, dentro daquele ambiente, como vai se comportar? Porque ele saiu do ponto doce. Então, você fazer a mix também se preocupando com essas movimentações. Não que você vai conseguir o 100%, mas melhorar ao máximo essa tradução da mix quando se move. Porque, logicamente, se você tem um ponto que você mixou, quando a pessoa sai desse ponto lá na sua casa, logicamente, se ele for para perto de uma caixa, vai escutar mais. Ainda dentro desse tema de monitoração, é muito útil usar como referência um fone de ouvido, com precisão as tarefas, logicamente, de mixagem sensorial. E para isso você terá a necessidade de usar um plugin conversor. E no mercado do áudio existem vários plugins com essa finalidade de converter o áudio para o seu fone de ouvido. Como, por exemplo, nós temos o plugin NX Virtual Mix Room, que ele descreve todas as qualidades de um ambiente sensorial de 7.1, 5.1, 5.0, e nosso ouvido, através desse plugin, vai perceber como se a pessoa estivesse ali, que ele descodifica essas múltiplas saídas para duas, para estéreo. Ainda também, para aqueles que querem gastar dinheiro e trabalham nessa função direta, existe fone específico para essa função, como por exemplo o NX Red Track. Esse fone ele é exclusivamente para descodificar de forma profissional o áudio que está em 7 vias em 2, que é em estéreo. Voltando agora de novo ao pensamento da edição em SensorAudio, essa edição tem que começar lá na gravação, porque todas as colocações do áudio devem estar intimamente ligadas ao vídeo, ao que está se reproduzindo no momento. Se a câmera aproximou da bateria, quando você grava o áudio, você tem que botar ali o áudio bem traduzido da bateria para que você faça isso lá na sua edição. Aproxime também, como se o som, a pessoa estivesse realmente ali acompanhando junto com a câmera. Então existe isso aí, eu vou falar de edição criativa e lá na frente nós vamos entrar. Então, eu só quero deixar já isso exposto aqui, que começa no processo de gravação. Se preocupe com a gravação. Quando ao fundamento da edição corretiva do áudio, ela segue a mesma diretriz da edição estéreo, só que em menor grau. Por que em menor grau? Porque lá nós temos a possibilidade de uma distribuição mais seletiva entre os alto-falantes do sistema. O que acontece, como eu já falei lá no início, quando você trabalha em estéreo, você tem 2 vias para botar 20 instrumentos. Então você tem que dividir ali e um não pode passar o outro, tem que trabalhar em harmonia. Aqui não, você tem 7, 5 vias. Então, você não precisa de tanta equalização para que uma peça não mascare a outra. Você não precisa de tanta compressão. Aqui a compressão e a equalização é feita de forma muito amena, porque você há a possibilidade de distribuir essa peça dentro das vias. Em módulo passado, nós aprendemos sobre a função do cérebro, em relação às 2 caixas lá, voltando ao assunto em estéreo, que tem aquele tal do centro fantasma. Esse processo também é muito importante ao editar em SensorAudio. Eu não vou explicar aqui muito, senão vai ficar muito longo, já está longo demais esse estudo, mas centro fantasma é quando você pega um áudio, por exemplo, de um baixo e coloca ele nas 2 caixas distribuídas igualmente. O que acontece? Quando você está de frente para essa caixa, a sensação que dá, quando junta o áudio da caixa L com a caixa R, que o instrumento está bem ali no centro. Isso ajuda em quê? Primeiro, ajuda o alto-falante que não leva uma pancada, que o som grave ele é bem violento, então com isso ele reduz bastante essa violência, distribuindo entre as 2 vias e trazendo o instrumento para o centro, como o vocal e outras peças que nós já sabemos. Mas quando nós estamos falando agora de SensorAudio, o que acontece em relação ao centro fantasma? Se nós colocarmos lá o grave diretamente, aqui é até uma dica que eu vou falar, que era para falar isso lá na frente de edição, mas já vamos já levando a coisa que eu faço o vídeo aqui sem uma edição. Então, quando você coloca o som, por exemplo, de um baixo num subwoofer, no 5.1, nesse 1, nessa track 1 que é chamada, nesse áudio 1, onde fica ali centralizado, o LFE, onde se concentra, nós vamos falar isso lá na frente, o subwoofer que recebe todas as frequências graves. Se for um vocal, cara, o que acontece ali? Ele vai explodir de uma vez. Então o centro fantasma é importante por isso, porque você pega o grave e bota, que eu vou mostrar isso lá na frente, bota a maior parte dele nesse subwoofer e dividindo para as caixas ao lado,
vazando, deixando vazar para atenuar também essa pancada que agora é um alto-falante só. Isso que eu quero que você entenda. Para essa pancada, para esse grave, vamos botar assim, você distribui em menos grau para as pontas, deixando não em 100% o subwoofer. Assim você ameniza esse tranco, que até para ouvir você vai sentir um tranco. Então evita esse tranco. E em relação também ao centro fantasma, o que acontece que ajuda muito nessa situação? Quando você ouve um som proveniente de um lugar, e se o ouvinte, por exemplo, ele está perto de uma caixa aqui, saiu do ponto de monitoração perfeito e veio mais para a esquerda, o que vai acontecer? Ele vai ouvir muito dessa parte. Então, durante a técnica é bom sempre deixar um vazamento, que eu vou explicar a quantidade depois lá na frente, para as outras caixas, porque se você movimentar, você não perder a referência daquele som. Lógico, se você saiu, tu vai perder a referência, e isso, se você pensar visualmente, quando você se desloca, o som vai diminuir. Logicamente, você saiu da caixa, mas ele ainda existe em menor grau naquela caixa mais próxima que você está agora, porque existe esse vazamento. E para resolver esse problema, então, já que já estamos falando de técnicas de edição, nesse ponto nós vamos nos focar nessa história aí do centro fantasma. Existe dentro do sample áudio uma técnica chamada de divergência. Essa técnica permite que um conjunto de multicanais ele vaze em quantidade seletiva, graduativa, que você vai controlar para os canais adjacentes. Ou melhor, você envia os elementos que você quer ouvir para todas as caixas adjacentes ali, fazendo que um elemento, como eu falei ali, vaze para outras caixas. E esse elemento, por exemplo, você quer ter um bumbo. Então você botou esse bumbo, digamos, ali no subwoofer e ele vai vazar para a LR, que aquelas duas caixas ficam logo na sua frente. E esse vai ser em torno de -6 em relação à caixa lá do centro real, que é o subwoofer. Vai ser -6. Esse sinal vai ser enviado igualmente para os dois, né, LR, de forma igual, -6, e lá na frente, com todo o seu poder. Então veja que eu distribuí o áudio de uma forma que ele fica aparecendo. E através do centro fantasma, o que acontece? Quando eu levo, aí que entra o centro fantasma, que coisa interessante. Você levou o áudio para LR na mesma proporção. O que acontece quando você leva o mesmo áudio na mesma proporção? Dá a impressão do LR, vai o centro fantasma, ele torna, e ele acaba se somando ao subwoofer que está ali na frente. Bacana? Então vamos continuar. Ainda dentro do assunto de volume de pan dos canais, quando você tiver necessidade de enviar um sinal do áudio para vários canais, lembre-se que esse procedimento pode levar o quê? A cancelamento de fase. Nesse caso, você atrase sempre entre 12 e 48 milissegundos ou use reverberação de acordo com o áudio e a imagem ali produzida. Você vai usar muita reverberação nesse processo de edição de som surround, né, para criar ambiente de espaço. Por exemplo, você pode atribuir uma caixa com reverb curto nos canais frontais esquerdo e direito, em LR, e um reverb mais longo ao canal lá traseiro, com pré-delay de 100 ou 200 milissegundos, para ajudar a que ele não se cancele e criar um ambiente que você sabe, quando está no ambiente que tem dois sons distintos, ou o mesmo som, ele chega caindo. Você bota dois copos iguais caindo ao mesmo tempo, e ele não se soma. Por quê? Existe o atraso da sua em relação a você, aquele objeto. Um objeto vai estar mais lá na frente e outro mais cá atrás. Então, isso tanto da técnica como acústica, como da técnica de mascaramento, há necessidade que existe, logicamente, que vai haver um atraso na chegada do som ao seu ouvido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está aqui parado num lugar, tem um copo a 1 metro, o outro caiu a 2 metros mais à frente, logicamente que vai existir um atraso desses sons, mesmo eles caindo ao mesmo tempo. Então, isso ajuda tanto na realidade do áudio, como também ajuda para que não haja cancelamento de fase. Senhores, eu sei que o estudo está longo, mas eu não posso fazer nada, que é um assunto que eu tenho que explicar e você entenda. Por isso que ele está tão longo. Tome um cafezinho, dê uma pausa aí e vamos agora seguir. Então tá, já tomou café? Vamos continuar. Se você está atento a esse estudo até aqui, você pode notar uma coisa, que como existe uma maior flexibilidade na distribuição do áudio dentro do Amix, então essas peças elas vão ter mais dinâmica. Por quê? Pois a edição som surround é mixada em menor índice de edição, a edição estéreo. Por quê? Na edição estéreo você tem que colocar todas aquelas peças que estão ali no projeto em 2 vias. Então você tem que comprimir, equalizar, né, para que um instrumento não pegue o outro, passe por cima do outro, e tem que comprime, e atrasa, e faz uma série de fatores ali. Aqui não, como você espalha esses instrumentos, muitos deles nem se encontram. Então dessa forma a equalização, a compressão será muito pouca. Isso que é bom,
né? É menos trabalhoso nessa área, mas também a área de você distribuir corretamente em relação ao vídeo se torna muito mais cansativo. Um outro detalhe, se você está prestando atenção, que eu falei lá no início sobre o áudio mono, o áudio estéreo, já que você tem a flexibilidade de mandar isso para uma via, eu acho que é muito mais simples você ter todos os áudios dessa via em mono. Assim não fica mais fácil. Se ele está estéreo, logicamente você vai ter que converter em mono. Então grave sempre tudo em mono. Não saia do mono, que é muito mais eficaz a edição em mono. Logicamente, você já sabe o motivo, né? Porque já que ele tem a distribuição para cada via, ele vai ali sozinho por aquela via, não precisa ser estéreo. Senão vai até atrapalhar que ele vai acabar indo para outro canal. E você vai ter que acabando tendo que converter esse áudio. O canal LFE, que é o subwoofer, onde é conhecido como canal 1, ele tem a função de agregar o áudio das baixas frequências, dos graves. E também os elementos de destaque, né, que nós consideramos elementos de destaque, aqueles elementos também lá da edição estéreo. Por exemplo, o baixo, o vocal, etc. Então, todas essas peças, esses áudios, eles vão para o LFE, que é o subwoofer. E com a finalidade de manter as frequências realmente necessárias, porque existe muito aquelas coisas que nós já entendemos ali, que existem as ressonâncias desnecessárias, para que haja uma sonoridade mais de frequências graves excelentes, uma sonoridade boa, os engenheiros de áudio normalmente filtram a frequência grave ou todas as frequências que vão para o subwoofer entre 80 e 120 Hz. Existe no mercado ferramenta que auxilia nesse processo, como o Loy da Wave ou LFE 360 também da Wave, a Loop Mix da Nugent, entre outras, que ajuda você a filtrar e também ao mesmo tempo ele dá naturalidade musical ao grave para esse sistema. Vou aqui agora, que já entendemos como funciona a edição, dar dentro da edição algumas dicas. Uma dica muito importante, quando você trabalhar em projeto com diálogo, use um filtro automatizado. Quando entrar o diálogo, esse filtro entra em ação. Esse filtro ele vai ter ali um corte na área de frequência entre 2 a 5 kHz. Para que isso? Porque se é um diálogo, ele ajuda na presença, não é a área de presença essa. Então quando chegar naquele momento, tiver aquele fundo musical ou qualquer coisa atrás, e tiver o diálogo, você pega esse filtro e aumenta essa... pá. Ou, ao contrário, pega o filtro, abaixa todo o resto de 2 a 5 kHz. Com isso você vai dar espaço para a voz. Na edição de filmes e games, temos a edição criativa que tem o papel mais importante em filme e game, né? É essa coisa do barulho que está de um lado, o barulho que percorre pelo cenário ali. E para isso nós temos ferramentas como tem uma Wave S360 graus, som de imagem, temos o Pane que ajuda a criar esse movimento entre os alto-falantes de sistema de som. Por exemplo, um carro passa no seu vídeo de de ponto X a ponto L. O que vai acontecer ali? O carro tanto está passando visualmente como entre as caixas o som vai acompanhando o movimento do carro na caixa. Por isso que o sistema ele é super realista. E existe ferramenta que vai lhe ajudar a fazer essa edição. Esse estudo aqui já deve passar de 1 hora, gente. Eu estou aqui falando, estou garganta seca. Eu nunca vi um estudo tão grande. Eu pensei que não seria tão grande, mas infelizmente teve que ser. E eu tinha que responder as dúvidas dos inscritos, porque esse canal é seu. Então tive outra forma. Então eu vou dar algumas dicas básicas, mas não quer dizer que ela tem que ser assim, ela não é universal, mas que vai ajudar você nessa área de posicionamento de elemento dentro de um projeto, você que está começando. Então vamos lá, o diálogo sempre 100% do canal central. Os efeitos FX como vidro quebrando, porta batendo, 100% no subwoofer na frente e distribuído como eu disse. Aquele LR, né? Aquele deslocamento do centro fantasma. Os efeitos fortes, como os trovões, explosões, mesma coisa. Você vai fazer o quê? Vai distribuir de uma forma bem básica. Assim, você pode botar 50% no subwoofer e 25% para L e 25% para R. Naquela história do centro fantasma, novamente, ele vai juntar e vai somar ali na frente. Fundos, né? Aquelas coisinhas que tem lá no fundo, de ambiente, aqueles barulhinhos de gente andando. Mesma coisa. É 50% na frente, lá na subwoofer. Aí 50%, aí você vai distribuir o resto. Então tu vai dividir entre a caixa da frente, a LR, então ali fica dos lados, e numa caixa traseira, para dar aquele ambiente de fundo que tem que percorrer, ele tem que estar o quê? Ali como fosse uma névoa em todo o ambiente, isso, à sua volta. No caso de música, você está fazendo ali, dentro do cenário acontece que a pessoa entrou ali dentro do cenário que está uma banda tocando no palco. Então como é que é? A pessoa está em frente à banda.
25 será LR na sua frente e os 25% você vai dividir entre o lado e a parte traseira para criar aquele movimento, por isso que é bem pouco, fica bem forte na sua frente e como se fosse os ecos do som do clube atrás, é assim que funciona. E vou terminar aqui, senhores, porque já está grande demais e para finalizar eu vou registrar aqui que dentro da Tekka, como eu falei, Sensuality, houve também um novo upgrade no Sensuality em 1970 e houve uma inovação com o tal do Sensuality Ambisonic. Essa técnica ela serve para gravar, mixar e reproduzir áudio em 360 graus. Já mudamos até a coisa, já não é só em cima da sua cabeça, agora é em 360 graus. Existe ferramenta para isso. E se a família do áudio tiver vontade de conhecer essa técnica, basta mandar os e-mails, botar no comentário aí, que eu terei prazer de passar para você essa nova técnica Sensuality. Sem mais delongas, desejo a toda a família do áudio voto de excelentes produções de estudo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.